Vamos juntos até 13h30. Estou voltando para esse bloco e vamos repercutir um pouco mais sobre os preparativos para o dia da votação das eleições deste ano. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos aqui a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral, doutora Lia Maria, está conosco aqui. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Dilson, muito obrigada. O TRE agradece essa oportunidade de estarmos aqui levando aos eleitores as informações importantes nesse momento, considerando que a eleição já será agora, dia 6 de outubro, próximo domingo. O cidadão ele tem participação efetiva sobre para que ele faça que transcorra na mais absoluta normalidade o processo eleitoral, porque a Corte necessita da participação da população, observando também, denunciando, cumprindo o seu papel de acordo com o que rege, né, esse organograma e as leis, enfim. Sim. Um ponto que pouco se fala é que já há alguns dias, acho que pelo menos há uns 10 dias, nenhum candidato, seja prefeito ou vereador, pode ser preso, exceto em flagrante delito, né? Perfeitamente. Esse processo ele se dá todos os anos eleitorais, com um período específico do dia da votação. Perfeitamente. Nós temos isso, já é uma norma, né, do Código Eleitoral e da Lei das Eleições. Até 48 horas após a eleição, na verdade, não só candidatos, mas qualquer pessoa do povo não pode ser presa, né, normalmente não pode ser presa nem antes, nem após 48 horas após a eleição. Isso é uma garantia para que as pessoas não sejam cerceadas no seu direito de votar, né? Então, tem umas exceções, que a exceção é o flagrante delito, exceção é mandato de prisão por crime inafiançável. Então, nessas situações, é permitido a prisão em qualquer momento. Flagrante delito é aquele delito que está acontecendo naquele momento e uma das principais formas de cessar um delito é detendo essa pessoa. Então, o flagrante delito não entra nessa regra geral de não prisão. Pergunto isso porque é importante que tenhamos o conhecimento de como a Corte vem se comportando também diante desse processo e do período, né? Certo. Essa eleição, fazendo até um comparativo Sim. com a última eleição, a penúltima Sim. também, como é que a gente vem recebendo o comportamento tanto dos candidatos quanto do eleitor? Está tendo já algum tipo de volume de acionamento da Corte? Sim, está sendo. Nós estamos numa eleição municipal. Na eleição municipal, a questão jurisdicional é tratada primeiramente pelos juízes eleitorais. Então, a instância primeira para a resolução de questões relativas às eleições é o juiz eleitoral da localidade, da jurisdição eleitoral, da zona eleitoral. Que é subordinado à Corte Estadual. Na verdade... Ou não há uma subordinação? Não há uma subordinação. É competência, divisão de competência mesmo. Quem faz a eleição municipal, essa eleição de prefeitos e vereadores, é o juízo eleitoral em cada municipalidade, em cada local, em cada zona eleitoral. Essas questões, elas sobem para a Corte Eleitoral em grau de recurso. Então, a Corte Eleitoral do TRE, Rondônia, é o segundo grau, né? É o grau de recurso das decisões do primeiro grau, exatamente. Perfeito. Diferente na eleição geral, que a Corte Eleitoral é a primeira instância, ou seja, é o juízo onde tudo acontece sobre as normas, as decisões de eleição. Na municipal, não. Quais estão sendo os canais de contato que a sociedade tem com as comarcas, as regionalidades e a própria Corte Estadual também? Em que momento que eu posso buscar diretamente a Corte Estadual ou a Corte Municipal? Enfim? Perfeito. O TRE Rondônia, em todo o âmbito aqui do Estado de Rondônia, que é a atuação do nosso TRE, sempre cuida muito dessa questão de dar acessibilidade ao eleitor no sentido de se comunicar com a Justiça Eleitoral. Então,
Nós temos um canal de comunicação, além de tudo mais, do site, de tudo. Nós temos o canal de comunicação 148, onde está disponibilizado para toda a sociedade rondoniense, e o eleitor poderá estar fazendo contato, denunciando ilícitos eleitorais que tem conhecimento, também pedindo informações se ele tem dúvida a respeito das questões eleitorais, até da sua própria situação eleitoral, né? E esse canal de comunicação, ele funciona 24 horas, né, para notícias de ilícitos eleitorais, e a partir disso é comunicado de imediato pela Justiça Eleitoral, com as polícias, com os juízes, com o Ministério Público, e todas as providências em relação a ilícitos eleitorais são adotadas a partir de então, com essa coordenação chamada COSE, que o Tribunal tem com todas as instituições policiais no Estado. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, ele vem sendo destaque em todo o Brasil pelo trabalho forte que vem sendo feito no resgate de pessoas que estavam, de alguma forma, adormecidas do processo e que não estavam exercendo a sua cidadania. Tivemos avanços consideráveis acerca da aptidão de pessoas que podem votar esse ano nestas eleições, um crescimento considerável. A gente tem observado que o próprio presidente da Corte, Daniel Lagos, né, se eu não estou equivocado. Desembargador Daniel Lagos. Ele tem travado muito no seu discurso a relevância que se tem de, independente da localidade em que o cidadão está, desde os mais distantes localidades até os grandes centros, é importante cada um exercer ao máximo a sua cidadania. Esse trabalho, ele tende a trazer resultados positivos acerca do volume de votação esse ano, né? Perfeito, com certeza. Esse trabalho, que na verdade é o projeto Meu Voto, Meu Poder, que foi inaugurado esse ano pelo TRE Rondônia, na direção do presidente, desembargador Daniel Lagos, vice-presidente corregedor, desembargador Marcos Alaô. Então, esse projeto, ele visa mesmo ampliar a visão sobre o que significa o voto, o que o eleitor pode fazer para mudar não só a sua vida, mas a vida da comunidade. Então, assim, traz a importância do voto dizendo o seguinte, que votar é importante para o seu município. Por quê? Porque quando você aparece nas estatísticas como eleitor, então aparece que naquela localidade, no município X, nós temos tantos eleitores. Isso chama a atenção e atrai as políticas públicas praticadas pelos nossos governantes, seja estaduais, seja municipal, para direcionar essas políticas públicas básicas, como educação, saúde, estrada, enfim, tudo isso para o desenvolvimento dessa sua comunidade. Então, o Eleitor em Perspectiva é um projeto que traz essa mensagem, que traz tenta disseminar essa importância do voto, e tem algumas fases dele. A primeira fase é a Justiça Eleitoral ir mais ao eleitor, para cadastrar esse eleitor, para ele ser conhecido como eleitor e essa sua comunidade ser empoderada. E a segunda fase, que é o combate à abstenção. De nada adianta eu ter um número de eleitores elevados, mas na hora da votação, um percentual muito grande desse eleitorado não vai às urnas votar. Então, ele deixa essa pessoa com esse comportamento, deixa o seu município, a sua comunidade desprovida de uma força muito grande de atração de recursos públicos para as políticas públicas. Então, é importante, o nosso Estado, ele tem um percentual de abstenção, que é exatamente o fato dos eleitores não irem votar, muito alto, um dos mais altos do país, chegando a 25%, 27%. Significa dizer que entre quatro pessoas, né, um terço dela, ou seja, uma delas não vota. Não vota, é impressionante. Então, isso, no montante do eleitorado que nós temos hoje, eleitores aptos a votar, 1.250.000, em torno disso, se um quarto desses eleitores não votar, de nada adianta a gente correr tanto para atender os eleitores. Parece pouco, e mas o se você Estado colocar na perde. significância, são quase 300.000 pessoas que deixam de exercer. Nossa! E o tribunal vem demonstrando cada vez mais que
não interessa a ninguém o não votante, ele quer que todo mundo vote, e paralelo a isso vem traçando muitas campanhas de transparência de como o processo é construído. E nesse momento, Adilson, se me permite, o Meu Voto, Meu Poder tem sido nosso presidente do Tribunal dos Desembargadores Lagos, tem buscado muito isso, a cooperação, acordo de cooperação com todos os municípios para fornecer o transporte de eleitor no dia da eleição. Então, que tem... Isso vai acontecer em todos os municípios? Todos os municípios do Estado. Esse acordo já tem sido feito com o governo do Estado, com as prefeituras, para que mantenham, no dia da eleição, que é 6 de outubro, domingo, todo o transporte público, tanto urbano quanto rural, inclusive o transporte escolar. Tudo com a coordenação da Justiça Eleitoral, claro, porque não pode haver transporte irregular de eleitor, então a legalidade é a Justiça Eleitoral que dá, para que os eleitores não deixem de votar por falta de transporte, por dificuldade de transporte, elevando a acessibilidade nesse transporte de eleitores. Diretora, eu vou propor à senhora aqui algo que a gente consiga fazer de forma bem objetiva para a gente abordar o máximo de assuntos possíveis, porque as dúvidas são muitas. Vamos começar aqui pela diferença entre o voto nulo, branco e a ausência. Qual o significado de cada um deles? Olha só, quando a pessoa vai... quando a ausência ele não vota de maneira alguma. Se absteve, é o que... Se absteve, ele não foi votar. Percentual de abstenção. Não foi votar, entra na abstenção nesses de 25% Foi aí. omisso com o processo. Isso que a gente quer diminuir. O voto em branco, ele vai, vota, se cadastra, ele comparece, mas ele simplesmente não vota. Né? Ele vai lá... Não há computação, não tem significado. Aquela questão de dizer que votou branco vai acontecer. Não vai. Votou branco não acontece nada. Não. E o nulo é que ele pratica alguma situação na hora de votar que torna o voto nulo. Ele vota em um outro candidato, por exemplo. Exato. Que ele, por exemplo, na hora de votar no prefeito, ele vota no vereador, né? Digamos, ele muda esse processo. Isso pode ser um erro ou pode ser também uma articulação? Pode ser um erro. O erro pode acontecer então, tem que ficar bem atento justamente que torna nulo o seu voto. Para a gente entender, esse ano você vota 2 vezes, para prefeito e para vereador. Pela ordem, o primeiro voto é para vereador, depois prefeito. Então, para vereador são 5 números, se eu não estou equivocado? Sim. E para prefeito, 2 números? Exatamente. Pronto. O processo de votação deve ser muito célere, porque são só 2 votos. E o que a gente fala nesse momento para o eleitor, leve sua colinha, por mais que seja 2 que você vai votar, 2 cargos, vereador e prefeito, leve a colinha no número que você vai votar. Do que pode e não pode. Pode levar a colinha, então? Pode levar a colinha, deve levar a colinha. E aquele cidadão que for abordado pertinho da sessão de votação com a oferta da colinha, isso aí é que tá. Eu não tenho a figura de propaganda eleitoral no dia da eleição. Esse tipo de situação que seria propaganda eleitoral antes, no dia da eleição é uma conduta criminosa. Então, abordar eleitor para cooptar independente eleitor, da distância? Independente. Dia da eleição não há propaganda eleitoral. Então, se alguém fizer esse ato com você, principalmente aliciamento, no direcionamento da sessão para votação, tá agindo de má fé, já está cometendo um crime e desconfie. Eu não sei onde eu vou votar, estou meio desorientado. Vai haver mudanças de sessões esse ano? Ainda não vi. Não. Na verdade já teve o estabelecimento das sessões, agregações de sessões, mas olha, como o eleitor fazer para que ele não tenha dúvida de onde votar? Primeiro, hoje muita gente tem celular, então para essas pessoas que têm celular, baixe o aplicativo e-Título. É fácil, vai lá no seu Play Store e baixa esse aplicativo. No aplicativo, o eleitor tem como já ver de antemão onde ele vai votar. E-Título. Se ele não tiver como baixar esse aplicativo, ligue no 0800 148 0148 e pergunte onde vai votar. O importante é que você já saiba onde você vai votar, já tenha essa informação antes de sábado, né? Que você tenha essa informação até sábado. No dia da eleição você já sabe onde vai. Que documento levo?
um documento com foto. Se você tiver o e-título e no e-título, que é do seu celular, já esteja com foto, não precisa levar nenhum documento, porque o e-título nada mais é do que o título online, o título digital. Né? Então, se eu tenho o e-título com foto, com a identificação, eu não preciso de nenhum outro documento com foto. Mas se o meu e-título não tem minha foto, significa que eu não fiz biometria. Então, eu preciso de um documento com foto, sim. A parte estrutural, e aí eu falo da questão física, já está toda articulada, tudo dentro do cronograma que foi estipulado? Toda a logística para fazer a eleição já está toda pronta. Isso é planejado com anos de antecedência disso. E também a logística de segurança das eleições também já está tudo pronto. Então, já está tudo articulado. Surgindo qualquer eventualidade, isso também já é computado, o tempo para se resolver. Isso em se tratando dos municípios, dos distritos, independente da localidade de onde tem a sessão. Inclusive Baixo Madeira, que a gente estava nessa questão de seca. Tudo isso já temos a logística de atender a toda a população. Inclusive no Baixo Madeira, aqui em Porto Velho, que nós temos a questão de barcos e a seca, aqueles barcos que funcionam pela Secretaria de Educação, levando alunos às escolas, irão funcionar igualmente, funcionam na semana, por conta desse convênio com Meu Voto, Meu Poder. Votação começa a que horas? Termina a que horas? Importantíssimo isso. A votação aqui em Rondônia começa às 7 horas da manhã e vai terminar às 16 horas, ou seja, às 4 horas da tarde. Então, atento o eleitor e eleitora para não perder seu horário de votação e não perder seu voto. De 7 da manhã às 4 da tarde, no domingo, dia 6 de outubro. Pelo que consta, fazendo parte também desse processo de transparência do sistema de votação, parece que vai ter uma espécie de votação paralela. Eu queria que a senhora sintetizasse como deve funcionar e quem pode participar. Perfeitamente. É a auditoria de urnas que nós falamos, auditoria de votação. É feito no sábado, um dia antes da eleição, um sorteio com toda a presença da comunidade, em audiência pública, dos gestores de segurança, todas as pessoas. É feito esse sorteio no Tribunal Regional Eleitoral, no auditório. Todos são convidados. Esse sorteio vai sortear a urna que será auditada. Então, no sábado, as forças de segurança vão pegar essas urnas sorteadas, trazem para o shopping da cidade, nosso Porto Velho Shopping. Lá vai funcionar a auditoria de urna, que é uma votação mesmo paralela, simulada, que ocorre no dia 6 de outubro, dia da eleição, onde se testa os sistemas da urna eletrônica, né, com essa votação paralela. Temos toda uma estrutura que vai estar no shopping da cidade, no Porto Velho Shopping, e que fará essa auditagem das urnas eletrônicas. São sorteadas 20 urnas em todo o estado, de modo que são sorteadas uma urna, pelo menos, por zona eleitoral. Perfeito. Lia Maria, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral, falando um pouquinho sobre os preparativos para o dia da votação. Quero agradecer a vinda da senhora aqui, registrar também sempre o trabalho brilhante da assessoria do Tribunal, que tem sido assim muito solícito quando nós precisamos de algum tipo de informação. Eu tenho absoluta convicção de que teremos um processo completamente transparente, lícito e fazendo com que cada vez mais a gente desperte o interesse do cidadão e exercer o máximo da sua democracia, que é o papel de cidadão, o direito ao voto. Todos têm direito a votar, então exerça a sua cidadania. A cobertura completa passa na tela da Band, a Band é Rondovisão TV. Vinícius, abraço, meu querido, a você e todo o time da comunicação lá. Cumprimentar também o desembargador Daniel Lagos, que é o presidente da Corte, todos os gestores, e que tenhamos um pleito louvável e fortalecendo cada vez mais esses nossos pilares democráticos. Muito obrigado. Muito obrigado, TRE agradece. A imprensa é uma parceira fundamental desse processo de transparência das eleições e nós contamos sim com o apoio de toda a nossa imprensa, com o apoio de vocês, Edilson, e muito obrigada. Perfeito. Eleições 2024, está aqui ó, na tela da Band.